Olá, meu irmão. Vamos para mais uma meditação da imitação de Cristo. Amém. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você. Meu irmão, antes de começar dessa vez, eu quero já começar eu quero convidar você para minha live. Além, claro, dessa imitação da imitação que eu estou fazendo, tem uma live que eu passei agora para sexta às 6:30 da tarde. Se chama Cenáculo, né? Então começa sempre com um terço, né, e depois um momento de pregação, né? Quando Deus tem falado ao meu coração, né, tem certeza que vai falar também ao seu coração. Então fica o convite para você ver. No meu Facebook, né? Só pesquisar por Breno R. Cunha, né? Ou nome de usuário tudo junto, Breno.rcunha2. Né, já vai achar lá o meu perfil. Então você pode me adicionar, né? Mas também tem a opção de só seguir, né? Ou também só de você acessar para ver a live mesmo. Né? Mas acredito que seguir pelo menos, né, seria legal. Né? Eu tô fazendo lá no Insta, lá no Face, né? Porque, né, pelo que eu vejo, esse horário não tem muita gente aqui no Instagram, online. Né? Então lá tem muita gente, né? Né? Tá mais fácil, né, para eu alcançar vocês. Então fica o convite para você ver. Então, todas as sextas, 6:30 da tarde, né? E planejo algumas sextas-feiras. Como eu já fiz, transmitir aqui no Insta também, né? Mas o principal será lá o Face. Ok? Então, primeiro, né, fazer esse convite para você. E essa semana, eu tô com o tema Toque no Manto, né? Daquela passagem lá onde a mulher do fluxo de sangue, ela teve um ato de fé. Ela disse, né, deixa-me ao menos tocar o manto de Jesus. E ela tocou e foi curada, né, pela fé. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito no seu coração. Então fica aqui o convite, né? Chama também nossos familiares, seus amigos para ver. Tenho certeza que será muito bom. Bom, amém. Então vamos para a meditação de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então o capítulo 11, ele é da paz e do zelo em aproveitar. Esse eu vou meditar de capítulo por capítulo, né? Porque ele ele é parágrafo por parágrafo, né? Porque esse capítulo aqui ele é um pouco grandinho. Então, primeiro parágrafo. Muita paz podíamos gozar, se não nos quiséssemos ocupar com os ditos e fatos alheios, que não pertencem ao nosso cuidado. Como pode ficar em paz por muito tempo aquele que se intromete em negócios alheios, que busca relações exteriores, que raras vezes e mal se recolhe interiormente? Bem-aventurados os simples, porque onde tem muita paz. Esse capítulo, né, ele começa já relembrando o anterior, né, que dizia muito, né, do falar, do se interessar pelas fofocas, né, se interessar pela vida do outro, né, que não nos leva para Deus, né, não nos leva para perto de Deus, e que nos afasta, né, muito pelo contrário, né. Diz que uma pessoa que ela é assim, que ela só liga para as coisas exteriores, né, ela não se recolhe com Deus. É verdade, né? É necessário a gente ter uma oração, um momento de oração, né? Sabemos que tem a missa, tem um grupo de oração, né? Tantos pastorais, mas o nosso progresso espiritual depende da oração pessoal. Naquele momento aqui é só a gente e Deus, né? Mais ninguém para interceder, né? Só a gente e Deus. É assim que a gente progride espiritualmente. Então diz, né? E rara a pessoa que busca relações exteriores, em relações alheias, e mal se recolhe interiormente. Mas quem é simples de coração terá muita paz. E também, muitas vezes, sendo simples de coração, só que a gente vai poder ouvir a Deus, né? Poder ouvir os conselhos de Deus. Citando aqui, por exemplo, o caso de depressão, né? Como é fácil cair em depressão hoje em dia? Eu, pela minha própria experiência, eu sei que muitas vezes, né, a gente coloca algo como a base da felicidade. E se a gente não tem aquele algo, a gente esquece de Deus, esquece de todas as pessoas à nossa volta. A gente se deprime porque não conseguiu aquele algo. E aquilo é o centro da nossa vida naquele momento. Né? Realmente não é só com intimidade de Deus, só com oração pessoal que nós vamos muitas vezes, né, ver que aquilo não é necessário para nós, ou ainda não é a hora, né, mais para frente. Vamos pôr na mão de Deus e esperar, né? Segundo parágrafo. Por que muitos santos
foram tão perfeitos e contemplativos, que eles procuraram mortificar-se inteiramente em todos os desejos terrenos e assim puderam, no íntimo de seu coração, unir-se a Deus e atender livremente a si mesmo. Nós, porém, nos ocupamos demasiadamente das próprias paixões e cuidados, com excesso das coisas transitórias. Raro é vencermos sequer um vício perfeitamente. Não nos inflamamos no desejo de progredir cada dia. Daí a frieza e tibieza em que ficamos. Ou seja, diz, essa contemplação, essa oração com Deus, todos os santos, eles o eram. Né? A gente deve ser assim também. No íntimo de nosso coração, se unir a Deus para que a gente possa, né, atender livremente a nós mesmos. Muito curioso, né, de algo que é muito interessante, né, que os santos, eles se penitenciavam, ou seja, é necessário a gente controlar os nossos desejos e mortificá-los. É muito necessário, né, porque senão, né, realmente a gente não vai progredir com Deus. É triste de ver, né, quantas pessoas aí no sexo, né, tantas coisas carnais, né, e ainda dizem que não vivem sem. Dizem que estão seguindo a Deus, mas exceto nisso. Então é necessário e é possível sim, né, a gente dominar os nossos desejos. Né? É necessário, né, porque, né, viver uma vida em função disso, né, destrói completamente as relações, destrói completamente, né, o nosso amor puro, né, por todos. Deixa eu ver. Depois, nós, porém, nos ocupamos com excesso das coisas transitórias. Raro é vencermos sequer um vício perfeitamente. Não nos inflamamos no desejo de progredir cada dia. Daí a frieza e tibieza em que ficamos. A paz, Dani, seja bem-vinda. Estou fazendo aqui uma partilha rápida, né, sobre a imitação de Cristo, né, cada dia uma lição muito boa, né, para a nossa caminhada. Então agora, né, vai dizer da nossa luta contra nós mesmos. Né? Muitas vezes é necessário, né, lutar contra as nossas vontades. E tem se ver, como eu falei, né, muitos jovens, né, falando que não conseguem vencer tal vício, né, não conseguem deixar drogas, né, porque mas é necessário, né, que nós lutemos, né, porque o corpo ele tem vontades, né, e a gente não pode, né, não pode ficar nisso. Tá faltando na gente, né, em todos nós, né, vou colocar até mesmo nós mais de igreja, né, do grupo de oração, tá faltando a vontade dessa luta contra o pecado. Né, tá faltando, né, triste ver como quantos deixam a Deus, né, quantos deixam a igreja, né, porque não lutam. Né, é necessário a gente viver uma vida de santidade, é necessário, né, ter esse desejo, né, ter esse alvo, essa meta que é a santidade. Senão a gente esfria, a gente sai do caminho de Deus, como diz, né, a frieza e a tibieza em que ficamos. Mas a gente tem que sempre lembrar, os santos não eram assim. Por isso eu falo, meu irmão, se você que está vendo, você que vai ver, tem uma dificuldade, né, peça intercessão ao santo. Como grande exemplo, temos, por exemplo, São Francisco de Assis, né, que teve tantas mulheres, né, fez tantas coisas enquanto ainda não era santo. Então você que tem essa dificuldade, peça a São Francisco de Assis essa intercessão. Ou qualquer outro santo, né, que seja da sua devoção. Tenho certeza, né, que ele vai te ajudar. Mas é necessário a gente se superar. É necessário a gente que sejamos livres, né, em Deus, para que a gente possa viver uma santidade. Né? Terceiro parágrafo. Se estivéssemos perfeitamente mortos a nós mesmos e interiormente desimpedidos, poderíamos criar gosto pelas coisas divinas. Poderíamos experimentar as doçuras da celeste contemplação. O que principalmente e mais nos impede é não estarmos ainda livres de nossas paixões e concupiscências, nem nos esforçarmos para trilhar o caminho perfeito dos santos. Então, exatamente, né, complementando o que eu falei, né? Irmão, o fato é, somente com uma vida de oração, somente com uma renúncia, com uma entrega de vida a Deus, vivendo a vida conforme a vontade dEle, é que nós vamos estar firmes com Deus, né? É que nós vamos progredir na caminhada, porque senão, irmãos, né, mais uma vez a gente vai esfriar, vai esmorecer, né, e vai sair da presença de Deus. Basta pequeno contratempo para desalentarmos completamente e voltarmos a procurar consolações humanas. Aqui novamente, aí muitas vezes a gente cai aqui na questão do pecado, né? Irmão, eu digo uma coisa para você, se você tem, né, caído em pecado, coloca nas mãos de Deus, né, peça a intercessão dos santos. Mas agora eu digo para você, irmão, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado também, né? Muitas vezes a nossa consciência, né, com coisas que não vêm de Deus, né, quer nos acusar, né? Quer falar, eu não mereço mesmo, eu sou miserável, nossa, pequei de novo, meu Deus, já era, não vamos nem chegar perto de Deus, né? Mas não é assim, irmão. Eu costumo dizer, né,
tem dois tipos de pecadores, irmão. Tem aquele que não se converte, né? Aquele que peca e não está nem aí. E aquele que se arrepende. A gente precisa ser o que se arrepende, irmão. Né? É só isso que Deus quer, um arrependimento verdadeiro, né? Uma conversão verdadeira, um desejo de não mais pecar. Agora é claro, irmão, por exemplo, quem tem um vício, né? É lógico que não é da noite pro dia que vai se livrar, né? Sempre vai ter aquela tentação, né? Sempre que passar, por exemplo, alguém viciado em bebida, né? Vai passar nos bares, vai se sentir tentado, vai sentir o cheiro da bebida, né? Vai cair de novo, né? Mas o importante é isso, é confessar e se arrepender, né? E dizer logo para refazer o propósito com Jesus, falar, cai, Senhor, mas me ergo aqui, continuo, né? Porque realmente é como eu digo para Jesus, né, irmãos? Infelizmente eu não posso prometer para Jesus que nunca mais vou pecar, né? Mas o que eu posso fazer é dar o meu melhor, né? E cair e levantar, né? Na verdade, tinha um padre na minha paróquia que falava uma frase muito boa, né? Cair todo mundo cai, mas fica no chão quem quer. Né? Então que você tem realmente essa meta na sua vida, né? Né? Cair, todo mundo cai, mas né? Não fique no chão. Né? Não se deixe, por mais difícil que pareça. Eu acredito, irmãos, falo por experiência própria, né? Por mais você esteja num vício, né? Mas é possível sair sim, irmão. Mas exige renúncia, exige, né, certo dia de choro, né? A gente se sente sozinho, a gente se sente mal, né? Sem aquilo, né? Mas ele consegue sim, irmãos. Claro que consegue. Por misericórdia, né? Deus nos ajuda muito. Mas precisa o quê, irmão? Precisa partir do nosso coração, nossa vontade. Porque se eu não quiser, né? Se a pessoa não quiser sair do vício, né? Mas consegue sim, se quiser. Quarto parágrafo. Se nos esforçássemos para ficar firmes no combate, como soldados valentes, por certo veríamos descer sobre nós o socorro de Deus, pois Ele está sempre pronto a auxiliar os combatentes confiados em sua graça, aquele que nos proporciona ocasiões de peleja para que logremos a vitória. Se fizermos consistir nosso aproveitamento espiritual somente nas observâncias exteriores, nossa devoção será de curta duração. Mas metamos, pois, o machado à raiz, para que, livres das paixões, goze de paz a nossa alma. Então, né, realmente foi o que eu falei mesmo. Né? Tentamos, né, lógico que também é, de certa forma, né, vendo do ponto de vista psicológico, né, uma vez que a gente experimentou algo na nossa vida, nunca há como cortar a raiz. Né? Mas ele diz aqui, né, metamos o machado na raiz, ou seja, pelo menos tentamos, né, cortar aquilo da nossa vida, por exemplo, cortar o álcool da vida, né? Né, para que possamos estar o máximo possível, né, livre das paixões desse mundo. Quinto parágrafo. Se cada ano estipássemos um só vício, em breve seríamos perfeitos. Mas agora, pelo contrário, muitas vezes experimentamos que éramos melhores, e na nossa vida mais pura, no princípio da nossa conversão, que depois de muito ano de profissão, o nosso fervor e aproveitamento deveriam crescer cada dia, mas agora considera-se grande coisa poder alguém conservar parte do primitivo fervor. E se no princípio fizermos algum esforço, tudo poderíamos, em seguida, fazer com facilidade e gosto. Ou seja, aquele famoso pecado de estimação, não é? É necessário a gente ver, né? Qual que é aquele pecado que você tem confessado todas as vezes? Né? Qual que é aquele pecado, né, que está te consumindo? Né? Seja ele mortal, né, grave, ou seja apenas venial. Né? Mas é necessário pôr nas mãos de Deus. E outra coisa que eu vejo também, mas a partir daqui um ponto, né, da minha caminhada também, é tantas vezes, né, que o pecado, né, nos parece algo bom, né, tem um momento de prazer, tem um momento de, né, de uma felicidade passageira com o pecado, mas nós devemos, né, dizer para nós, né, mesmo que seja no começo uma imposição, mas nós devemos dizer, não, isso não é bom, não, isso não me leva para Deus, não, isso é errado, né? Porque é verdade, né, irmão? Se a gente ficar, né, ai, por exemplo, bebida, né, ai, mas só um golinho mais, só, vai só mais um golinho, ai, não aguento, só mais um golinho. E aí esse gole que vira 2, 3, 4, 5, né? Aí tá lá na bebedeira de novo. Né? Então é isso, irmão. Né? É o pecado, a gente tem que fazer isso. Tem que falar, não, isso é ruim. Né? Por mais que agora os meus olhos pareçam bom, não, mas isso é ruim. Né? Isso não vai me levar para o céu. Agora esse último parágrafo. Custoso é deixar nossos costumes. Mais custoso também contrariar a própria vontade.
Mas se não vences os obstáculos pequenos e leves, como triunfarás dos maiores? Resiste no princípio a tua inclinação e rompe com o mau costume, para que te não metas pouco a pouco em maiores dificuldades. Oh, se bem considerasse, quanta paz gozarias, quanto prazer darias aos outros se vivesses bem de acordo. De certo, cuidarias mais do teu adiantamento espiritual. Amém, né? Mas estou finalizando. Realmente é difícil muitas vezes deixar nossos costumes, né? Deixar as nossas vontades, né? Quantos rapazes, por exemplo, não estão acostumados, né? Com ficar com várias meninas, né? Por exemplo. Enfim, exemplo bobo aqui, né? Mas é necessário renunciar para servir a Deus. É necessário, né, dar conta do verdadeiro amor, né, nesse caso, né? É necessário, né, porque nas vontades da carne, nesses relacionamentos mudando, né, nós não vamos nos fortalecer. A paz, Will, seja bem-vindo. Finalizando aqui a meditação do capítulo 11 da Imitação de Cristo. Né? Então é isso que o livro vai nos dizer. Ó. Custoso é deixar os nossos costumes, mais custoso também, porém, contrariar a própria vontade, né? Aí tem aquela famosa frase, né? Nós temos 3 inimigos, né? Que é o diabo, o mundo e nós mesmos, né? O mundo, né, que tenta tanto nos influenciar, né? Isso é fácil de lidar, né? Agora o diabo é médio, né? Porque muitas vezes ele nos tenta, né? Nos prova. Agora o mais difícil, por exemplo, parece é nós mesmos, né? Porque tenta, por exemplo, falar pra você, né? Ó, vou viver a castidade certo tempo, né? Vou, sei lá, qual que seja o seu vício, né? Álcool, né? No começo a gente fica doido, né? A gente não consegue. Né? Mas tem que pedir para Jesus esse fortalecimento, né? E é isso, irmãos, realmente, né? O dominar a si mesmo, ele é uma das bases da caminhada cristã. Né? Aí a imitação de Cristo vai dizer, né? Se você já não consegue, né, nos primeiros desafios, né, nas primeiras provas se dar bem, né? Como que você vai então resistir às maiores? Né? E é verdade, irmãos. Nossa caminhada, ela tem provas, né, de todos. Né? Muitas vezes para Deus provar nossa fidelidade, né? Mas se a gente não colocar da nossa parte também, né? Se a gente não fazer, né? Como que a gente vai então progredir? Então resiste a tua inclinação e rompe com o mau costume e o pecado, né? Para que não fiquem mais dificuldades, né? Mais dificuldades pouco a pouco. E por finalizar, quão bem considerasses quanta paz terias, quanto prazer daria aos outros se vivesse bem, né? E cuidarias mais do teu adiantamento espiritual. Então, em geral, é isso, irmão, né? Dominar a nossa vontade da carne e cuidar também do nosso espiritual, né? Lembrando, é na vida de oração, é no dia a dia lá com Deus, né, que a gente vai progredir. Né? E renunciando também a nós mesmos, né? Não é de outra forma. Então, lembrando, o tema de hoje foi da paz e do zelo em aproveitar. Então, muito obrigado, irmão, você que acompanhou, você que vai acompanhar depois. Né? Então, amanhã estarei de volta com o capítulo 12 da Imitação de Cristo. Né? Então agora vamos deixar, né, que essa palavra, né, tudo que foi dito aqui, possa penetrar na nossa mente, né? Que Deus possa agir em cada um de nós. Então ficamos agora com essa meditação. Então Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Né?